Vou falar sobre a atualização da legislação em saúde e segurança do trabalho, avaliação de riscos psicossociais e atualização das NRs no agronegócio. Meu nome é Ricardo Bernardes, sou engenheiro mecânico e engenheiro de segurança do trabalho. Eu tenho graduação em engenharia mecânica e pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho na URGS, né? Vou fazer uma breve apresentação, porque o pessoal não me conhece, pergunta quem é que és tu que chegou em Cachoeira, né, de paraquedas, né? Então, eu tenho 27 anos de trabalho. Meu primeiro serviço foi na Kepler Weber, na parte de orçamentos. Depois trabalhei na NSK Rolamentos, uma multinacional de rolamentos, na parte comercial. Trabalhei na Recrusul, também na parte de orçamentos. Depois comecei minha trajetória na parte de segurança do trabalho. Trabalhei na Unimed Nordeste, chefiando o SESMIT, na Companhia Brasileira de Cartuchos, né, uma empresa de arma e munição, onde chegamos na empresa com 365 dias sem acidentes e entregamos com 1.000 dias sem acidentes do trabalho, né? Trabalhei na Azaleia, Calçados Azaleia, na Agrosul, Agroavícola, Móveis Capesbergues, Forjas Taurus, Hooks Andames e Max Montagens. Na parte de entidades de classe, né, eu sou o atual presidente do NEA, que é o Núcleo de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Cachoeira do Sul. Fui sócio e diretor da Associação Sul Rio Grande de Engenharia de Segurança, da ABMEC, da ZEPA de Panambi, do IBAP e do IGEL, na parte de engenharia legal. As minhas manifestações aqui hoje é para a gente, a parte da norma dos riscos psicossociais que ficaram tão famoso, né? A partir do Ministério do Trabalho, da divulgação do Ministério do Trabalho, da portaria, criou um enrosco para nós da parte de segurança do trabalho. E de tempos em tempos a gente vem com normas que mudam o nosso trabalho e o que está ao redor da parte de segurança do trabalho. E a nossa NR1, né? Os riscos psicossociais. Antes de falar, eu só vou comentar o seguinte: nós temos uma regra de ouro, né, na gestão em saúde e segurança do trabalho, que a gente tem que cuidar do meio ambiente, da estrutura, da segurança do trabalho, né, a parte de proteção individual, proteção coletiva, procedimento, cumprir normas, a parte de cuidar das pessoas, e uma das principais coisas é capacitar, treinar e também fiscalizar. Eu gostaria que vocês ficassem com essa imagem aqui, que a gente vai falar ao longo do nosso treinamento. Na parte de riscos psicossociais, né? Os riscos psicossociais são aqueles relacionados à organização do trabalho, ao ambiente, às relações sociais do trabalho, que podem causar danos à saúde mental do trabalhador, né? Essa legislação era para ter sido entrada em vigor 26 de maio de 2025 e ficou para 26 de maio de 2026. Né? Os fatores relacionados ao trabalho: carga de trabalho excessiva, falta de autonomia, pressão por resultados, a questão do ambiente, falta de segurança do trabalho, né? Isso aumenta os riscos psicossociais, né? Condições físicas inadequadas, ruído, calor, mobiliário. A parte de relações sociais, né? Conflitos interpessoais, assédio moral, falta de comunicação. E o que eu quero dizer com esse meu quadro? Apesar de ter sido transferido para 2026,
o Ministério Público, Ministério do Trabalho, a fiscalização já tem condição de multar agora, de fazer esse... Não é uma coisa assim, esses dias eu vi um empresário dizendo, né? Vai ficar... Estão nos assustando e vai ficar tudo para 2026. Não é tanto não fazer nada, como sair fazendo tudo atropeladamente, né? Ou seja, tem até uma grande empresa do agronegócio que a questão de, digamos, de trabalhos, de muito trabalho, né, durante as atividades, o Ministério Público tem um TAC, né, que esses dias a gente foi fazer um serviço lá e queria fazer no sábado, a empresa disse, não consigo, o Ministério Público não me deixa eu trabalhar no sábado. Então, já tem, digamos assim, hoje, uma estrutura de fiscalização que até nós da segurança do trabalho podemos utilizar isso, né, como não só não fazer nada, como já tem hoje uma legislação específica que pode multar, pode considerar esses riscos psicossociais. Tá? Então, também uma coisa importante, né, que a gente vai falar mais adiante, a condição do trabalho, né? Então, hoje, trabalho espaço confinado, trabalho à altura, né? Hoje tem a CIPA falando de assédio moral, né? Então, as empresas hoje têm que fazer, o que? A minha sugestão, né? É fazer um trabalho de transição para o ano que vem, mas já pensar num plano de ação, né? Já propor, nós como os consultores, né? Já propor um plano de ação para que esses riscos psicossociais aí a empresa comece a fazer um trabalho para que quando chegar em 2026 já tenha uma estrutura, né, de alguns procedimentos já implantados. A avaliação dos riscos psicossociais é importante para prevenir doenças, melhorar a saúde, aumentar a produtividade e cumprir a legislação, ali a nova NR1, né? Então, o que é importante para nós? E a gente vai falar, né? Identificar os riscos, análise dos riscos, medidas de controle e monitoramento e avaliação. Então, hoje, nos riscos psicossociais, a gente tem diversas planilhas aí de avaliação. E quem pode fazer essa avaliação dos riscos psicossociais? Né? A avaliação dos riscos psicossociais primárias, o técnico de segurança pode fazer, o RH pode fazer, através de uma lista de verificação básica ali, talvez sob orientação da clínica, né, da parte de medicina do trabalho, do psicólogo. Pode-se ter, né, uma planilha 5x5, uma planilha 4x4, enfim. Não vou entrar em processos aqui que cada um pode ter o seu. Mas esse é o nosso recado sobre a avaliação de riscos psicossociais, né? Não deixe para 2026. E hoje já tem gente sofrendo, digamos assim, já tem gente sendo multada, já tem gente fazendo TAC em função da legislação que já está vigente. A própria NR1 fala de avaliação de riscos, né? Então, a avaliação de riscos pressupõe intrinsecamente a questão de uma avaliação dos riscos psicossociais. Eu vou correr rapidinho aqui, né? Não vou entrar em detalhes, mas vou dar a minha opinião sobre os diversos tópicos aí e o que a gente tem visto no mercado, principalmente porque, como eu digo, os colegas me indicam aí, sempre quando tem a questão da urgência, né? Ou seja, o cara está interditado, está multado, está para ser Ministério Público. Esse é quando o colega me indica, né? Então, a gente tem tido
quando indicado e quando feito as orientações, em determinados casos, 100%, com resultado 100% para o cliente não tendo multas, né? E, na pior das hipóteses, diminuindo muito essa multa e essa, digamos assim, essa falta de gestão por algum momento e que ocasionou a entrada do Ministério Público, a interdição das plantas, né? Principalmente do agronegócio. A gente fizemos um trabalho de NR33 numa planta que a gente está ainda finalizando o trabalho. Então, estamos atingindo os objetivos aí nessa questão de cumprimento da legislação, né? E o que a gente vai falar aqui de 2019 lá para cá? A gente vai falar, Arthur, 2019 lá também teve uma atualização importante da NR12, depois de 2010, né, no processo lá de 2019 teve uma avaliação importante. Por que eu falei isso? Porque a gente vai entrar num contexto ali de falta de cumprimento da legislação por causa dessa atualização aí. Nós temos em 2021 a NR18, 2022 ali várias normas, onde começou o PGR e as mudanças na NR1, né? Nós tivemos ali em 2023 a questão da CIPA, né, onde entrou a parte do assédio. 2024 entrou a NR38, 2022 ali ainda temos a NR33, a NR35, que foram modificadas. Em 24 temos ali diversas... Desculpa, pessoal, para o pessoal que não é de segurança, assim, eu estou correndo e não estou falando. 2033, NR33 espaço confinado, NR35 trabalho em altura, NR12 proteção de máquinas, NR1 PGR, né? Então, entrou as atualizações da NR22, 36 e a parte de ergonomia. Nós temos diversas normas em atualização, né, vigência e atualização, né? A própria NR12, com a parte de calçados, ficou para o ano que vem, deram mais tempo ainda foi a última grande modificação da NR12. Né? Nesse contexto que eu já entrei de cara na palestra, né? Essa parte, a minha especialidade é gestão e máquinas de todas as NRs. Por exemplo, a NR12, eu iniciei o trabalho depois que eu saí da CBC, fui para a Azaleia, né? As máquinas do início do processo interditadas, a AutomaSafety entrou para fazer a consultoria e eu entrei só para fazer NR12 na Azaleia, ou seja, Ministério do Trabalho, Ministério Público lá. Então, e da AutomaSafety, por exemplo, da parte de NR12, das primeiras 1.000 máquinas, 700 máquinas eu fiz a RT. Então, nesse processo aí que a gente está, calçado, açougue e padaria, né, construção civil, elevador de obra, onde passou ali a porta com a chavezinha que estava sem a chave de engate, era uma porta de elevador, né? E o agro eu estou desde 2017. Assim, trabalhando direto, fora a minha experiência na Kepler, desde 2017, quando eu cheguei aqui em Cachoeira, tive 2 convites para assessoria. Um era da Kepler Weber, assessorar a melhoria de produto e manuais, e na Horbach, para a parte de agro e construção civil, também para fazer uma avaliação geral e fazer os documentos, né, de NR12 e elaboração de manuais. E o que a gente... eu fiquei surpreso na semana passada, eu estive na Expo Agro, a FUBRA, e fui olhar, ver o que estava na legislação e o que não estava, né?
Então eu fui, uma das coisas da atualização da parte de máquinas, eu fui ver um triturador. Dei olhada no triturador, né? Eu olhei lá na Expo Agro, assim, aparentemente eu olhei lá em geral, quem comercializa o processo, né? E eu tive um desgosto essa semana que eu fui fazer uma compra numa loja que tinha esse triturador ali, né? Daí a pessoa lá, o gestor da empresa disse, e está no site da empresa lá, né, que vende esse equipamento com, conforme NR12, né? Daí eu fui olhar para minha tristeza, né, Paulo? Acabei a olhar e tinha uma borboleta, uma borboleta ali no acesso ao sistema de trituração, né? Ou seja, não é pelo que consta, né, Arthur? Hein, Arthur? Ô, Arthur, presta atenção aqui, rapaz. A borboleta em acesso a partes móveis, o que tu acha? Né? Então, para minha tristeza, assim, tá ali escrito na loja, conforme NR12. Nem perguntei pelo manual, né? Esses dias a gente tem a mania de ir na loja, assim, entrei numa loja de betoneira. Daí eu perguntei pro cara, e o manual a betoneira era famosa, né, aí pelo mundo, né? Daí o cara, daí tava ali eu disse, e o manual dessa máquina, né? Daí ele acessou lá. Não, aqui tem um manual aqui, o vendedor, né? Tem um manual dessa betoneira. Daí eu fui ver, tava ainda com as 500 e quantos itens lá né? Ou seja, a norma já mudou 300 vezes e o manual que está na internet, né? E isso não é só válido para, no caso dessa betoneira, né? Tem máquinas do agro, né? Que também não tem atualização. Isso desde do fabricante menor, né? Regional, até do fabricante, né? Com máquinas de exportação, né? Então, por que eu coloquei ali da atualização importante? Porque quando a pessoa vende o equipamento, a pessoa compra o equipamento, tem que cuidar isso, né? É indício que a coisa vai mal. Se o grande já tem diversas não conformidades, claro que a não conformidade dele, digo o grande fornecedor de equipamentos, né? Que nem silo, transportador, se esse já tem lá uma falha no seu processo na indústria dele, ou nos seus produtos, pequena, mas tem. Imagine o fabricante regional, né? Então, é uma das coisas que a gente, quando fala em atualização de norma, né? O cara tem que atualizar o manual dele lá, né? Então, e esse tema que eu queria também levar para os senhores e para as senhoras, né? Ou seja, atualizou a norma, o fabricante lá, né, o cara que vai comprar da indústria tem que prestar atenção nisso, né? Porque ele pode estar comprando equipamento fora de norma, pode estar comprando equipamento, né? Alguns fornecedores com uma condição financeira um pouquinho maior que vão suprir essa engenharia incipiente, digamos assim, que ele tenha na fábrica dele, que tenha dinheiro, né? Mas tem uns que não vão conseguir suprir. E por isso, quando a gente vê falência de fábrica de máquinas e equipamentos, no agro, em qualquer setor, também a gente vê isso, né? Um descuido. E o pior de tudo, que a gente já estava falando nos grupos, que tu chega nessas empresas, né? Empresas que também, vamos falar, né? Que deveriam estar presentes, né? Num evento desses, para pelo menos tentar ouvir alguma coisa, e esses não fazem. Ou tem a arrogância de dizer que são uma multinacional e mesmo tem uma falha no seu processo, que algumas não admitem, né?
Então, então, esse aí é um recado que a gente deixa, né? No caso da NR12 ali, ó, não comprando equipamento, qual é a forma de... Hoje, outra coisa, o empresário, o gestor do agronegócio, né? Qual é a forma de minimizar? Ele pode economizar em alguma... Né? Tá, tem que comprar o equipamento, como é que eu vou economizar? Ou seja, não comprando equipamento fora da norma. E esse é uma questão recorrente, né? Desde por comprar por ser barato e tal, até fazendo melhorias no seu parque industrial, né? Treinando funcionários. Como minimizar custos? No mínimo, fazendo, digamos assim, se tu tem uma caldeira, mantendo as condições da caldeira para te dar uma produtividade. Não tendo caldeira e baixar a produtividade porque está quase explodindo, né? Esse aqui é um caso de uma reforma que a gente acompanhou, de reforma de caldeira, né? Ou seja, o cara estava no processo lá que a caldeira dele estava toda furada. E pior que chegou o bombeiro, né, para fazer a liberação do plano de prevenção, e ele dizendo: engenheiro Ricardo, eu preciso do documento. E eu disse para ele: como é que eu vou te dar o documento tendo a caldeira toda furada? Não, mas a gente dá um jeito, faz a melhoria, né? Então, a gente vai minimizar os custos se adequando à norma, né? Qual é o custo que nesses dias a gente viu? Foi numa empresa de fumo, né? De processo de fumo, e ele disse: ó, engenheiro, eu faço, o senhor, o pai do quem gera o negócio, né? Disse: ó, eu faço a inspeção em caldeira porque eu estava no telhado, eu tinha um tambor que a gente colocava pressão no tambor lá para fazer a melhoria do processo, explodiu e quase eu morri, né? Daí ele faz a inspeção da caldeira tendo quando isso e a gente faz com certificação de manômetro, com certificação. Então, qual é o custo? O custo é fazer e dentro, qual é a diminuição, minimizando custos, né? Fazer e dentro da norma, né? E esse equipamento está com a legislação atualizada, o prestador de serviço com o seu também equipamento calibrado, enfim. Então, melhoria do parque industrial, inspeção com equipamento de medição calibrado, no caso de caldeira, com prontuário, né? E com o treinamento do funcionário. Esse aqui que é o caso que eu comento sobre a atualização de norma. Espaço confinado. A última grande modificação lá em 2022 fala do item 3342. Aqui eu botei tanque, citei tanques e posso citar silos como área de espaço confinado, né? Então, ele diz lá numa parte do checklist de conformidade que tem a parte de geometria do equipamento. Então, tem que ter lá o desenho, tem que saber se o espaço confinado é um tanque, se tem algum processo interno com alguma coisa a obstruir o acesso. Então, todos esses, se é um reator, né, onde tem a paz, então tem que ter lá o desenho. E a gente tem dúvida, e a gente tem feito algumas empresas nesse sentido, que tem um atendimento a esse item, por exemplo. Ou seja, a norma atualizou, mas a empresa não se atualizou. Então, no nosso checklist lá, né, de segurança, que tem a nossa plano de ação que a gente indica para o cliente, tem que dizer lá que tem que renovar. E nesse sentido, é a minha participação, né, na questão de atualização das normas. Mesma coisa do trabalho em altura, que foi citado aqui, né, Arthur? Tem trabalho à altura, tem que ter um projeto, tem que dimensionar a linha de vida conforme a legislação. Por que eu uso linha de
o cabo de meia e não uso um cabo de menor. Não, tem que ter o dimensionamento, né, básico, tem que ser um profissional habilitado, né? Qual é o risco, né? Prefere correr o risco de ter uma morte, né? Então, lá quando também o cara vai está falando em mortes de soterramento, eu vou fazer um passant assim a parte de acidentes, né, em geral nas empresas no Brasil. Teve uma morte por soterramento em que aqui em Rio Pardo, há 2 semanas atrás, né? Ou seja, tem linha de vida, tem processo, e às vezes tu falar que é uma empresa de pequeno porte, pelo visto não era uma cooperativa de pequeno porte, né? Então a gente quando fala em atualização de normas, a gente tem que lembrar isso, né? Ou seja, quer minimizar custo, que nem eu digo, para o empreendedor, para o dono de empresa, né? Digamos assim, quer minimizar custo, vamos atender 1 ano com o mínimo que a gente precisa fazer a gestão. Vamos fazer EPIs, vamos fazer uma programação de melhoria de máquinas, vamos fazer essa programação de investimento, não precisa fazer as 30 máquinas que tem, as 30 prensas, né? Mas talvez aconteça, né, Arthur? A gente tem um caso local, né? Que a gente sabe pela mídia, assim, né? Que a empresa tinha 10 fornecedores e faturava 150 milhões, né? Teve suas máquinas interditadas, teve um cliente que se diz que ele ganhou o prêmio, né? Antes ele ganhava o prêmio de 10, agora ganha de 1 e faturou 50 milhões, né? Ou seja, a falta de, de gestão pode fazer com que ele perca os clientes, né? Que nem tu falou lá que a empresa ficou interditada durante todo um processo, né? Ficou 1 mês, ficou 2 meses, ficou 5 meses, né? Eu acho que talvez, se a empresa não tem uma condição de investimento grande, faz aos poucos. Indicamos nós da segurança do trabalho que ele faça aos poucos essas melhorias, atualização de equipamento, né? E tudo passa por aqui, né, pessoal? Ou seja, adequar a minha condição de trabalho, aguentar a segurança do trabalho, capacitar e fiscalizar, né? Talvez a mais dolorida de todas é quando tu recebe a fiscalização e a multa junto, né? Essa é a maior dor, digamos assim, né? O que poderia ser evitado, né? Hoje no agronegócio e para todos os empreendimentos, né? Já estou encaminhando para o final, para não tomar o tempo de vocês e o do nosso presidente lá que está esperando para entregar junto conosco as pás, né, para os palestrantes. O que fala a legislação é culpada pelos custos do agronegócio, mas o empresário compra errado, o fornecedor vende errado, o financiador financia errado, o cara faz seguro sem estar o equipamento com a inspeção, né? Então, o cara revende errado, tem na internet esses grupos de venda de equipamento totalmente fora de legislação, né? Ou seja, né, desse grande culpado é o gestor, né? Os itens lá que eu sugeri minimizam esses custos, né, em função dos maus investimentos. E no Brasil, a gente tem
essa matéria aí na BBC, né, de 2018, ao longo 109 mortes, e é bem mais, né? Hoje já estão mais, digamos assim, já são mais rastreáveis, né, esse processo, né? Então as mortes são muito mais. Então tivemos 109 mortes na parte só de silos, né? Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul e Goiás são os maiores 4 estados onde tem maior morte na parte do agronegócio. Bom, pessoal, pode ser da parte, agradeço a atenção de todos, fica aqui o meu contato, né? Estamos, a UNEA agradece pela paciência e pelo apoio, né? Esperamos ter contribuído, né? Se saíram aqui com alguma insight que possa beneficiar o seu dia a dia, né? Nós agradecemos e é isso que o nosso trabalho é para isso, tá bom? Eu vou convidar os palestrantes, convido para subir ao palco junto com o nosso presidente Thomas,